O Veracruz Campinas recebe amanhã o Blumenau pelo segundo jogo da semifinal da Liga de Basquete Feminino. E as meninas de Campinas ganharam lá em Santa Catarina e só precisam de mais uma vitória para conseguirem chegar à grande final. Uma invencibilidade difícil de ser derrubada. A campanha imbatível do Veracruz Campinas na primeira fase seguiu nos playoffs da Liga de Basquete Feminino. Já são 19 jogos e 19 vitórias. Mas os placares elásticos já não se repetem mais. Na primeira semifinal em Santa Catarina, o Veracruz Campinas venceu o Blumenau por 69-60. Pati foi a cestinha com 21 pontos em um jogo com cara de decisão. Eu tô me sentindo motivada a cada dia, a cada treino, né, que eu venho fazendo. Esses treinos a mais, arremessos que eu gosto de estar fazendo também, isso motiva para os jogos. Acho que a bola cai mais, né, então a gente sai mais motivada do jogo. Então, tô conseguindo fazer minha parte e ajudar a equipe. A outra semifinal da Liga de Basquete Feminino também foi apertada. O primeiro jogo, realizado em Recife, teve a vitória do Sampaio Correia por 83-73 contra o Uninassal. A partir de agora, a tendência é que todos os jogos sejam muito equilibrados. Por isso, ter feito uma campanha perfeita até aqui não é garantia de título para o Veracruz. Eu costumo dizer até que a semifinal é mais tensa do que a própria final. São equipes que buscam chegar no principal lugar, naquilo que a gente realmente quer, que é disputar uma final de Liga Nacional. Então são jogos tensos, depende muito do preparo psicológico da equipe, não só da parte técnica e tática. E a gente tem notado que as equipes se equiparam. Sábado, às 5 da tarde, o Ginásio Paineiras vai receber o segundo jogo da semifinal entre Veracruz e Blumenau. Para chegar à final inédita do Torneio Nacional de Basquete, o time de Campinas só precisa fazer o que sabe muito bem: vencer a partida, independente do placar. O jogo vai ser bastante acirrado, né? Mas a gente vai tentar conseguir botar o nosso ritmo de jogo e tentar sair com a vitória. A Ariadna, Babi, Nelly Greter, Carla, são jogadoras que vêm disputando finais de liga há já bastante tempo. Inclusive nas equipes anteriores que nós dirigimos, né? Então eu acho que isso é um fator muito importante e que na hora H pesa muito. O Daniel Alves está fora da Copa do Mundo da Rússia. O médico e o coordenador da seleção brasileira foram a Paris para acompanhar de perto a situação do lateral, que sofreu um estiramento no joelho direito na final do Campeonato Francês. Diversos exames foram feitos e constataram aí a necessidade de cirurgia para tratar a lesão do ligamento cruzado. Daniel Alves não vai conseguir se recuperar dentro do prazo e, por isso, não vai ser convocado. A CBF divulgou uma nota lamentando o ocorrido e desejando uma rápida recuperação ao lateral. Olha, pela Série A tem clássico paulista no domingo, hein? Corinthians e Palmeiras se enfrentam em Itaquera. Vamos ver então como é que o Verdão se prepara para esse clássico. Nas últimas semanas, o Palmeiras é mais visto em aeroportos do que dentro de campo. Já são 3 jogos seguidos como visitante, entre Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. E o Verdão venceu os 3. Dessa vez, o desafio, pelo menos, é na cidade de São Paulo. Mas outra vez, jogando fora de casa. Domingo às 4 da tarde, em Itaquera, tem Corinthians e Palmeiras, reedição da última final do Campeonato Paulista. O técnico Roger Machado não vai poder contar com o volante Felipe Melo, que recebeu o 3º cartão amarelo contra o Atlético Paranaense. A gente tem aprendido, ao passar dos dias, dos treinamentos, sofrer fora de casa, jogar fora de casa, né? Isso é muito importante. A gente vê algumas pessoas falando que quando o Palmeiras entra em campo, às vezes a gente tem que dar espetáculo, tem que ganhar de 4, de 5, mas nós aqui dentro sabemos a dificuldade que é, né? A gente joga contra outro time, 11 jogadores que correm atrás também dos seus ideais, dos seus objetivos. E eu creio realmente que nós soubemos mudar essa chave, né? Primeiro da Libertadores, mudamos a chave para o Campeonato Brasileiro e a gente acabou de mudar essa chave também para a Copa do Brasil. O São Paulo enfrenta o Bahia em Salvador e tem um desfalque importante para esse jogo.
Mais do que a vaga para a segunda fase da Sul-Americana, a vitória do São Paulo por 1-0 no Morumbi sobre o Rosário Central mudou o ambiente tricolor. E a expectativa é repetir o bom futebol domingo, às 4 da tarde, contra o Bahia, na Fonte Nova, para conquistar a primeira vitória como visitante sob o comando do técnico Diego Aguirre. Muito em breve a gente vai poder dar uma sequência de vitórias, que é o que a gente está almejando muito aí, uma sequência de vitórias para confirmar o que o time tem melhorado e evoluído dentro do ano. Mas o São Paulo tem um problema sério para esse jogo. Diego Souza, herói da última quarta-feira, deixou o campo machucado e tem edema na coxa. O atacante, que quase não vinha sendo utilizado na temporada, perde a chance de fazer 2 jogos seguidos como titular. No momento que comecei a ter sequência, comecei a poder ajudar da melhor maneira ali. E você ficar fora por lesão, mas da mesma forma fico feliz por ter sido mínimo, né? E espero poder ter esses tratamentos intensivos aí e poder já o mais rapidamente possível estar de volta. Bom, vamos ver agora os outros jogos da quinta rodada. A rodada começa no sábado com o clássico de Porto Alegre. Grêmio e Inter se enfrentam às 4 horas da tarde na Arena do Grêmio. Se vencer, o Grêmio entra no G4. Já o Inter precisa da vitória para não se aproximar da zona de rebaixamento. No domingo, às 11 horas da manhã, o Cruzeiro recebe o Sport no Mineirão. O Cruzeiro tem 4 pontos e ocupa a 14ª posição. Já o Sport tem 7 pontos na 8ª posição da tabela. Às 4 horas da tarde tem duelo de Atléticos na Arena da Baixada. O Paranaense recebe o Mineiro. O Atlético Mineiro tem 7 pontos e está no G6. Já o Atlético Paranaense tem 5 pontos e está na 11ª posição. A Chapecoense, que está na zona de rebaixamento, enfrenta o líder Flamengo, na Arena Condá. O Vasco da Gama recebe o Vitória da Bahia. Apesar de estar no G4, a crise está instalada em São Januário. Às 7 da noite tem Santos e Paraná na Vila Belmiro. O Santos precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. E o Paraná só tem 1 ponto no Brasileirão. A rodada termina na segunda-feira, às 8 horas da noite. O Botafogo, 12º colocado, recebe o Fluminense, que ocupa a 7ª colocação no Engenhão. E o Ceará busca sua primeira vitória contra o América Mineiro no Castelão. O América é o 9º colocado com 6 pontos. A quinta rodada da Série B segue, mas o Guarani está de folga. O Bugre já jogou e venceu o Criciúma. Agora a equipe quer aproveitar o longo período de treinos para engatar uma sequência de bons resultados. Uma pausa para recuperar o fôlego. Depois de fazer 2 jogos no intervalo de 3 dias, o Guarani agora tem 1 semana e meia de preparação antes da próxima partida. Período ideal para ajustar o time, recuperar a confiança e jogar aquela água para esfriar o clima no Brinco de Ouro. Bom para a gente amadurecer, né, criar maturidade, né, durante o campeonato, dentro do campeonato. Acho que essa semana vai ser boa para a gente trabalhar bastante, né, colocar a cabeça no lugar e com tranquilidade depois de uma vitória contra o Criciúma, né. Enquanto a bola não volta a rolar pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani aproveita esse longo período de descanso para realizar jogos-treinos. Os atletas que ficaram no banco de reservas na vitória por 1-0 contra o Criciúma disputaram uma partida contra o Primavera, equipe que está na 4ª divisão do Campeonato Paulista. O Bugre, jogando em Indaiatuba, venceu por 5-0, com gols do recém-chegado Cauê, do meia Guilherme, do atacante Pedro Bortoluso e 2 do centroavante Bruno Mendes. O período também é de estudos sobre o próximo adversário. O Guarani vai enfrentar o Goiás na próxima sexta-feira, no estádio Serra Dourada. A equipe goiana vai ter a estreia do técnico Ney Franco logo após a eliminação para o Grêmio, nas 8ª de final da Copa do Brasil. Imagino, né, a pressão que os jogadores lá, a comissão também tá vivenciando, né? E a gente pode aproveitar isso, né? Trabalhar da nossa maneira, sempre respeitando a grandeza da equipe do Goiás. Começa amanhã a quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e o Bragantino enfrenta o Ipiranga no estádio Nabi Abichedi às 4 horas da tarde. O time do técnico Marcelo Veiga vem de derrota no último fim de semana para o Tombense, lá em Minas Gerais, com um gol sofrido no finalzinho do jogo. O Bragantino é agora o 3º colocado. Se vencer, o time gaúcho, dependendo da rodada, pode até terminar em primeiro lugar no grupo B. O Corinthians está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O Timão venceu Vitória por 3-1 lá em Itaquera. Uma classificação tranquila, sem susto para os 29 mil corintianos que foram à Arena Itaquera.
Depois da falha de Kaique, Maicon abriu o caminho para a vitória. No segundo tempo, a vaga nas quartas de final confirmada. Assistência de Jadson, 2 conclusões e o gol de Romero. O paraguaio fez também o terceiro gol, de cabeça depois do cruzamento de Sid Clay. Com 43 gols, Romero é o maior artilheiro da Arena Itaquera. O Corinthians poderia ter ampliado a vantagem, mas foi do Vitória o último gol do jogo. André Lima, de cabeça. Corinthians 3-1. Esta classificação valeu um prêmio de 3 milhões de reais ao Corinthians. O próximo adversário, nas quartas de final, será conhecido através de um sorteio que será realizado na CBF, depois do último jogo desta fase. Eu acho que o time se mostrou muito consistente, desde o primeiro minuto buscando se impor dentro de casa, mantendo seu ritmo, trabalhando a bola, bem o nosso estilo de jogo e foi muito feliz e foi merecedor dessa classificação. O Santos goleou o Luverdense e encaminhou a classificação para as quartas de final. E o nome do jogo foi Gabigol, que marcou 3 vezes. Quando o craque do Santos dá uma furada dessa na primeira chance de gol, não é bom sinal, não. Ele estava errando tudo no primeiro tempo. E ainda teve de ver o time levar um gol do Luverdense de Mato Grosso com 10 minutos de jogo. O sujeito é o camisa 10 do time, o principal craque, sempre foi goleador e de uma hora para outra secou a fonte, parou de render? O que anda acontecendo com esse rapaz, hein? Tem dia que a gente não tá inspirado, né? Peraí, esse aí não é o Gabigol não, pessoal, é o sósia dele. Ser parecido com o ídolo nem sempre é legal. Teve gente que falou que ia me bater se eu não fizesse gol. Ainda bem que o Gabigol, o original, mudou radicalmente. Fez o gol de empate e virou o dono do jogo no segundo tempo. Depois do gol do zagueiro Gustavo Henrique, o segundo do Santos, o Gabigol deu uma escorregadinha, mas conseguiu se levantar e fazer o terceiro. E para salvar a noite dele e do sósia, fez o quarto do Santos de letra, golaço. O quinto do Santos não foi do Gabigol, foi do Yuri Alberto. Mas vai ser difícil alguém esquecer dessa apresentação do camisa 10 do Santos, viu? O sósia já pode andar na rua tranquilamente. Tinha que me esconder porque o pessoal me via o Gabigol ali. Pronto, já vai vir me cobrar. Agora eles acho que vão ficar tranquilos. Vai me ver aí na rua, vai até me abraçar, tomara. A Ponte Preta está eliminada da Copa do Brasil, mesmo com 6 desfalques. A Macaca pressionou o Flamengo no Maracanã, mas o empate classificou o time carioca. O Flamengo não precisava vencer para eliminar a Ponte Preta, mas a torcida rubro-negra queria a vitória e encheu o Maracanã. Em campo, o time não se acomodou com a vantagem do empate. Pressionou. Criou chances. Buscou o gol sem se importar com a distância. Mas a pontaria não estava boa. Quando acertava o alvo, o goleiro da Ponte não deixava a bola passar. Perto do fim do jogo, quase o castigo. O atacante da Ponte Preta, Felipe Cardoso, acertou a bola na trave. Foram muitas as tentativas, mas ninguém foi capaz de colocar a bola dentro do gol. Bom para o Flamengo, que com o empate segue adiante na Copa do Brasil. A gente não fez um jogo como a gente gostaria, mas apesar disso tudo, a gente teve o domínio do jogo, se não me engano 70% de posse de bola, chutamos 10 vezes. Acho que a gente se mantém vivo em todas as frentes, em todas as competições e bem em todas elas. Então acho que é isso que a gente tem que levar. A Ponte Preta já volta a campo nesse domingo pelo Brasileirão da Série B. A Macaca entra em campo às 4 horas da tarde contra o Vila Nova lá no Serra Dourada e precisa da vitória para se manter na parte de cima da tabela.